Boa noite, pessoal. Está no ar o Conexão Inter desta quinta-feira para repercutir essa vitória, classificação colorada entre os 8 melhores times do Brasil, ao menos na Copa do Brasil, né? Internacional, uma atuação segura, burocrática, é verdade, frente à equipe do Paysandu, mas fez valer a sua maior categoria, a sua maior qualidade e com isso avançou às quartas de final. Inclusive foi o primeiro dos clubes envolvidos nas oitavas a se classificar para as quartas de final. Antes da gente dar início no programa, a gente pede para ti, torcedor colorado, que assim como nós, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui no Conexão Inter. Nos ajuda a fazer o Conexão Inter, que é um programa de colorados para colorados. Estamos aqui hoje, Beto Brickman, Vilmar Silva e este que vos fala, Felipe Boss, de cabelo cortado hoje, aquele trato visual já, estilo Ney, tal qual o nosso lateral campeão da América em 2010 e que fez gol no Barcelona, inclusive. Então, estamos aqui no estilo Ney, né? Beto, eu quero começar contigo. O que tu pode dizer para nós sobre essa classificação? Jogo seguro, burocrático, mas algumas coisas ficaram evidenciadas, aquilo que a gente sempre fala, que é aquela tecla, por exemplo, Guilherme Parede não é do tamanho do Esporte Clube Internacional. Boa noite, Beto. Boa noite, nação colorada. A atuação foi segura, mas, a meu ver, ela escancarou uma questão que eu não gostaria que tivesse escancarado, né? O Oder Hellmann, ele não consegue motivar o Inter, ele não consegue motivar o grupo dele quando o jogo se apresenta fácil, quando o adversário é fraco. O Inter entra desmotivado em campo, o Inter entra achando que vai fazer o gol ao natural, e isso é um erro. Isso é um erro do Oder Hellmann. O Inter tem que encarar o Paysandu, o Brasiliense, o 12 Horas, qualquer time, da mesma forma que ele encararia o Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea, o Bayern. O adversário, ele tem que ser respeitado, mas o respeito ele vem quando o time está imbuído de fazer o máximo possível pela vitória, se for o caso, golear o adversário. O Inter ele não tem essa característica, e eu acredito que a falta dessa característica vem em razão do Oder Hellmann, que não consegue motivar o grupo. O Inter teve uma atuação segura, mas muito mais em razão da fragilidade do Paysandu do que em razão do vamos dizer assim, do poderio do Inter. O Inter dominou o jogo? Sim, dominou. Mas se aquela cabeçada que o Nicolas deu no começo do segundo tempo, que o Marcelo fez uma defesa enorme, uma defesa gigantesca, se aquela cabeçada entra, o jogo ia encrespar, o jogo ia ficar difícil e o Inter ia se complicar bastante naquele jogo. Isso porque o time não entra motivado. O time entra tocando a bola de lado, vai errando o gol, achando que vai fazer o gol a qualquer momento, e quase complicou o jogo ontem. Isso é falta de motivação. Esse é o meu comentário inicial. É verdade, eu concordo integralmente com o que tu disseste, Beto. Aliás, é uma tônica na nossa história concordarmos. É um prazer concordar com o amigo. Vilmar Silva, meu outro ídolo máximo, um dos caras que eu mais respeito no que tange o assunto futebol, um cara que, sagrado já nesse esporte, um cara que por onde passa é reconhecido pelo seu talento dentro e fora das quatro linhas. Vilmar é um grande ser humano. Vilmar, me diz uma coisa, Paulo Guerreiro, ele lembra demais. Hoje tu usaste uma frase que eu gostei muito e se tu me permitir, eu vou usá-la novamente. Paulo Guerreiro é da linhagem de Fernando Lúcio da Costa. Nós já havíamos falado isso naquele grupo de WhatsApp, né? E a cada jogo que passa, Paulo Guerreiro evidencia essas características e tal qual Fernando Lúcio da Costa, um líder dentro e fora de campo, né, Vilmar? Agora é um craque, né? A serviço do Esporte Clube Internacional. Boa noite, Vilmar.
Boa noite, Boas. Boa noite, Beto. Boa noite, Nação Colorada. Obrigado pela deferência, Boas. Recíproca é verdadeira comigo. Beto também, que é uma pessoa que entende muito e qual me honra muito participar desse programa aqui, desse projeto. Realmente, e para tu ver, Boas, ele tem feito praticamente quase que 2 gols para valer 1, né? Então, até tem alguma coisa que parece que está fazendo com que o Guerreiro prove realmente que ele é aquilo que tudo aquilo que nós esperamos dele por um ano. Né? E eu volto a dizer, se o Internacional tivesse conseguido eliminar e o Guerreiro tivesse jogado o Campeonato Brasileiro de 2018, aquela tacinha que está lá no Museu do Palmeiras estaria aqui no Beira-Rio. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, afirmo para vocês, pode me chamar de louco, mas eu não tenho dúvida. O Internacional teria ganhado o Campeonato Brasileiro. Respeito muito o trabalho do Damião, o trabalho do Damião, que foi excelente, que fez um baita Campeonato Brasileiro, mas o Guerreiro é da linhagem, volto a dizer, da linhagem do Fernandão. O jogador que dá esse lance do gol agora, a gente vai pensando assim, Beto e Boss, alguns lances, por exemplo, quanto o Caxias na estreia, ele deu um passo à frente e um para trás, pegou impulso, gol. O Fernandão fazia habilmente isso. Então, eu falei para vocês que eu tinha um cara aqui que fazia também. Aqui no Amador, que era um cara o cara era desse tipo aí, só que era amador. Né? Aí ontem ele espera o zagueiro e quando o Rafael ele pega a bola, espera o zagueiro e ele ameaça com o corpo que vai e dá um passo para trás, porque ele fica sozinho. Se o meia é um cara cabeça naquela jogada ali, o Rafael foi, ele ficou sozinho para marcar o gol. E enquanto que na ida do lance, se vocês observarem, o zagueiro estava colado nele, entendeu? E ele conseguiu ludibriar o zagueiro de uma forma fantástica. Isso é uma coisa que poucos jogadores têm. O Fernandão tinha muito disso, muito. O Fernandão, ele tinha uma naturalidade nesses movimentos, ele é impressionante, por isso que ele fazia gol de tudo que era jeito. E o Paulo Guerreiro segue a mesma linha. É um grande centroavante internacional. Tem um achado. Eu tinha um treinador técnico no time que eu jogava, já ia muitos anos, né? Mais de 10 anos, que ele chamava essa movimentação de miguezinho, né? Ele diz assim, tu corre até aqui, dá o miguezinho e volta, né? Que aí tu abre o espaço. E aí essa gíria dele pegou, que ele só dizia assim, dá o miguezinho, a gente já sabia que era para fazer esse tipo de movimentação, né? Que é evidente, com o teu corpo, tu engana o teu marcador e acaba... Assim como o drible, né? Isso, acaba abrindo um espaço grande para jogar, né? E para complementar, então, meu minuto inicial sobre a partida, o Inter fez uma atuação segura, sim, a despeito de uma bola ou duas, né, nesse lance que o Beto referiu, a cabeçada, depois a bola voltou para escanteio e o Lomba fez uma outra defesa. Mas eu ainda continuo vendo que o grupo não se motiva mesmo, como o Beto bem colocou. Não sei se o Odair não consegue motivar o grupo, o próprio grupo não se motiva, ou às vezes a escalação do jeito que está sendo formatada. Eu vou fazer uma crítica aqui construtiva, e os amigos do Conexão que nos ouvem, nos assistem, que muito nos honram, eu gostaria que entendesse, é uma crítica pontual, não é uma crítica pessoal, é uma crítica pontual e profissional. Contra o Paysandu, o Internacional não precisa colocar 2 pontas abertas para marcar laterais do Paysandu, até porque os laterais do Paysandu não têm qualidade necessária e suficiente para colocar o Inter em qualquer tipo de perigo eminente. Mesmo que o resultado tivesse sido 1-0 aqui, foi 3-1. Então faltou um pouquinho assim. E são nesses momentos que é necessário abrir mão dessa segurança e colocar coragem em campo, porque vai chegar um momento, meus amigos aqui do Conexão, que o Inter vai precisar ter coragem. Vai precisar ter coragem numa própria Copa do Brasil, um resultado adverso de um primeiro jogo, tomara que não aconteça, tomara que os resultados sejam todos a nosso favor, mas se acontecer um resultado adverso, que o Inter tiver que ir para um segundo jogo, vai ter que abrir. Então, por que já não treina isso agora? Entendeu? Ontem era um dia para fazer isso. E eu acho que o êxito foi obtido, Bosta, quando o Internacional
colocou em campo as peças que o Internacional precisa colocar. E aí, 2 ou 3, 4 lances ali e matou o jogo. A minha participação inicial seria nesse sentido. Eu gostaria muito que o Inter realmente voltasse a esse tipo de pensamento que dominou a cabeça do Odair aí por uns 3 ou 4 jogos, que fez com que a gente achasse que tudo havia mudado. É verdade. Beto, me diz uma coisa, Beto. O Internacional jogou mais de uma vez naquele sistema 4-1-4-1, alternando para o 4-2-3-1. Ficou evidente no primeiro tempo e até os 15 do segundo tempo, 20 mais ou menos, a falta do articulador. O nosso treinador ele insiste em não utilizar este homem e confia em demasia na qualidade e como é que eu vou dizer assim para vocês, num lance individual, num lampejo do atacante vagalume, que eu falo de Nicolás. Muito pouco para uma equipe ficar restrita a esse tipo de jogada. É verdade que o D'Alessandro tem sido titular nas últimas partidas e foi preservado neste jogo para poder descansar um pouco mais, né? Haja visto que ele já tem 38 anos, mas um físico de menino de 20, 25 anos no máximo. Beto, assim, o quanto ficou escancarado ontem a falta deste camisa 10, a figura desse centralizador de jogadas. O que tu pode nos dizer sobre isso, Beto? Para mim, o Internacional ontem tinha que ter colocado desde o início, no mínimo, o garoto Martin Sarrafiori. Esse assunto está introduzindo, Boaz, na minha concepção, um complemento já do que o Vilmar falou, né? E eu complemento um pouco mais. O Odair, ele aparenta mostrar que ele não sabe o porquê ele ganhou. Provavelmente ele não vai saber o porquê ele vai perder. O Guilherme Parede, é o que eu queria falar primeiro, ele não é o substituto do D'Alessandro. O D'Alessandro é um meia. O Inter, as melhores atuações, as atuações que fizeram a gente encher os olhos, as atuações que fizeram a gente vir aqui elogiar o Oder Hellmann, todas elas tiveram o D'Alessandro centralizado, meio de campo, pensando no jogo e armando o jogo. O que o Odair está fazendo quando o D'Alessandro não joga? Ele coloca o Guilherme Parede aberto na esquerda. Ele dá uma clara demonstração que ele não está vendo o porquê ele ganhou. Provavelmente ele não vai ver o porquê ele vai perder. Porque daqui a pouco ele vai perder. Algum jogo ele vai perder. E a gente vai vir aqui apontar esse problema. A falta de armação, a falta de articulação vai ser o problema da derrota do Inter. E o Odair observa isso. Faltou articulação na derrota do Palmeiras. Falta articulação que ele coloca esse 4-1-4-1. Faz 2 anos que ele faz isso. Faz 2 anos que não funciona e ele continua insistindo. O Guilherme Parede é o novo William Potker. É um jogador que só sabe correr com a cabeça baixa. Corre. E o Odair insiste nele. Bota um meia, Odair. O meio de campo é o lugar onde a coisa funciona, onde a coisa anda, onde o jogo se cria. Tu não pode abrir mão de um meia para botar um cara para correr de cabeça baixa. E com relação ao Nico Lopes, né, a má fase dele é gritante, né, é latente. Ele errou um gol ontem, tava cara a cara com o goleiro. Eu ainda vejo ele como o melhor atacante que o Inter tem, né, dividindo aí atacante e centroavante. Né, o Guerreiro ele tá em outra categoria. Coloquei para ti ontem isso, Boss. Oi? Coloquei pro Boss isso ontem. Dos atacantes que o Inter tem, o Nico Lopes, por toda a, vamos dizer assim, a nicolandice dele. A despeito de tudo isso, né, Beto? Exato. Ele é o melhor atacante do Inter e mostra que o Inter precisa ir atrás de atacante. Porque o Nico Lopes, o eletrocardiograma Lopes, ser o melhor,
mostra que o grupo tem sérias deficiências no setor ofensivo. Quando o Guilherme Parede e o William Potker são as primeiras opções do banco para mudar o ataque, tá gritante que o Inter precisa se reforçar com atacantes. Essa é a minha visão. É verdade. Vilmar, eu até deixei para te perguntar isso, porque tu tem a visão do cara que joga, né? Tu ainda tá na ativa aí, e tu é sempre um cara que tem uma opinião muito bem embasada, não que nós não tenhamos, mas tu emite sempre uma opinião de dentro de campo, né? De quem vive esse contexto dentro das quatro linhas. E eu queria te perguntar o seguinte: o que acontece com os atacantes do Internacional afora Paulo Guerreiro, que o perfil contratado pela direção é sempre o mesmo? É o perfil aqui do Chico, é o jogador ciscador, é o jogador franzino, é o jogador que cisca para cá, cisca para lá e invariavelmente acaba jogando posicionado pelos flancos para marcar lateral. Tu que é um cara que joga bola e tudo mais, o desgaste desse tipo de jogador ele é muito maior do que um atacante que jogasse posicionado. Nós matamos Eduardo Sacha aqui, nós matamos antes de Eduardo Sacha. Me ajuda, quem foi antes de Eduardo Sacha? Só queria fazer uma observação. Eu acho que o Sacha se matou sozinho. Porque o Sacha não é jogador de futebol. Mas eu concordo contigo. Essa tua explanação. Mas é sempre bom registrar, né? O Sacha ele não é jogador de futebol. Mas o esquema matou a ruindade dele. Né? Mas é que assim, a gente procura um novo Tyson desde as finais da Libertadores, onde ele foi embora em 2010, e de lá para cá nós não temos esse jogador que faz o flanco e corta por dentro. O jogador que faz essa infiltração. O Internacional procura o Tyson desde as finais da Libertadores de 2010. E aí eu te pergunto, Bruno, o desgaste físico é exacerbado para essa função e, além de tudo, ele tira as principais qualidades dos nossos atacantes. O William Potker, a quem eu considero que acabou a carreira dele no Esporte Clube Internacional, não tem mais a menor condição de jogar no Inter, a exemplo do Guilherme Parede, do Wellington Silva e Jonathan Alves, e Trellis, todos eles foram testados, a exceção o Trellis, todos eles foram testados e retestados nos flancos e não funcionou. Vilmar, o que tu pode nos dizer sobre o desgaste físico e principalmente esse tipo de jogador que já, assim, já não é uma Brastemp, digamos assim, até fazendo propaganda para ele, mas assim, eles jogando longe do gol, além do desgaste ser maior, eles ainda atenuam ainda mais a deficiência técnica deles. O que tu pode nos dizer sobre isso? Boss, com relação a isso, o que eu penso? A primeira coisa, tu falou rapidamente uma palavra que é importantíssima nesse contexto, qualidade. Os jogadores que tu citaste aqui, essa leva toda que foi citada aqui, primeiro ponto que deve ser traçado, eles nem possuem qualidade suficiente para fazer duas coisas. Talvez eles conseguissem fazer uma, que seria a deles, por exemplo, que nem tu falou, se nós jogássemos um esquema lá que beneficiasse o cara correr menos, o desgaste menor, se fosse menor, ele ficasse mais junto do atacante e um meia municiando, talvez ele conseguisse fazer aquela jogada que se propõe a fazer. Mas aí o momento em que o treinador pede para um jogador que só tem uma valência, que é a valência física, né? Pede para ele fazer duas coisas que exigem uma valência física e técnica, ele não vai conseguir desempenhar. Falta nele. O Inter tem feito esse tipo de contratação e tu colocou com muita propriedade. Quase sempre as mesmas características. São jogadores para jogar do lado de campo e são contratados jogadores que não têm essa condição para jogar para o lado de campo. Já não tem por si só no lado de campo. E ainda quanto mais fazer o vai e vem. Porque o jogador brasileiro ele não tem essa condição tática, essa leitura de esquema de jogo, ele não tem comprometimento, ele não... Porque se tu pegar na Europa, por exemplo, tu vai atrás
tem muito jogador normal que sai aqui do Brasil, alguns meninos, e vão jogar na Europa e se dão bem. Firmino, Richarlison, e quantos outros que tem aí que saíram daqui? O próprio Daniel Alves saiu daqui, é um jogador que atravessou o oceano ali pela Fernando de Noronha e foi fazer a vida dele na Europa, e hoje Daniel Alves é um grande lateral, um jogador que jogou até no meio lá, quando iniciou a carreira. Por quê? Porque lá se precisava taticamente, aqui não. Os jogadores brasileiros não querem isso. E essa importação infame desses esquemas que eles trouxeram da Europa, que acabou, de certa forma, com muito jogador. O Beto colocou bem, o Sacha foi engolido por esse esquema. Ele já não é um grande jogador, ele foi engolido. Assim como está sendo o Pote, que está sendo engolido o Parede, não vou contar, mas... Não. Eu até vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Não citem mais o nome desse rapaz, que não merece. Não merece, ele é muito caro. O próprio Nico Lopes, assim, está sendo também tragado por esse esquema maléfico, porque quando ele jogava no Nacional lá, era diferente, ele não jogava dessa forma. Eu concordo que as coisas não têm que se adaptar. O Nico Lopes, quando ele jogava no Nacional do Uruguai, vocês vão se lembrar, ele jogava na posição que consagrou o Fernandão aqui, atrás daquela linha do ataque, centralizado. Exatamente. O famoso exatamente. Zagallo. Zagallo. Mas não no 4-1-4-1, né, Boss? Deixando bem claro. Não. No 4-2-3-1. 4-2-3-1. Exatamente. E assim, ó, então, respondendo a tua pergunta, eu acho que falta qualidade e também essa questão das duas valências, da valência física e técnica para desempenhar essa função. Eu acho que isso pesa muito nesses meninos que o Inter está colocando aí e realmente tende a não dar certo. Tem um jogador, Boss, que tem essa... ele tem eu acho que está sendo ventilado aí para o Inter. Ele tem uma condição boa de fazer essa jogada, esse tipo de ida e vinda, essa leitura, que é o Romero. O Romero, pelo menos, ele conseguiu por 2 anos e meio no Corinthians fazer isso com muita qualidade e muita utilidade para o time. E aí está se ventilando a contratação dele, é uma coisa que eu sou suspeito para falar, e esse era o meu próximo assunto. Eu ia trazer o Beto para a nossa discussão. Em trazendo Ángel Romero, o paraguaio, para o Internacional, ao meu modo de ver, vai ter gente que vai me criticar nos comentários, que, aliás, pode me xingar nos comentários, não tem problema nenhum. É a minha opinião e eu tenho o direito de externá-la. Quem discordar de mim, paciência, eu vou respeitar vocês da mesma forma. Agora, eu vou dizer para vocês, Internacional, em trazendo Ángel Romero, banquinho para o seu Nicolás. Banquinho para o nosso vagalume, o atacante que volta e meia dá uma brilhadinha e depois some. Mas, Boss, para a gente, eu entendo realmente a tua colocação e ela é pertinente, mas da forma com que o Odair joga, eu acho que está faltando esse cara para ele. E a parte do Nico Lopes, o que ele faria? Ele colocaria o Romero de um lado e o Nico do outro. Não sei se te parece isso. Mas aí o que a gente já visualiza é o retorno do esquema de 2018, né, com 3 atacantes e 3 volantes. A chegada, a possível chegada do Romero pode ser uma solução ou pode virar um problema também, porque o buraco do meio de campo que parecia estar se resolvendo vai voltar a existir, porque o Romero é um jogador que ele faz aquele corredor, né? Ele não centraliza. Ele centraliza dentro da área quando a bola está no lado oposto para entrar como um atacante, como um centroavante, para fazer o gol. Exatamente. Ele é um jogador que joga no corredor que ele está ali, direito ou esquerdo. Então, eu não sei se a vinda do Romero, dentro dessa leitura aí que a gente está fazendo, talvez possa ser um problema para o Inter. Né? Mas eu vejo isso da seguinte forma, Beto. Eu vejo isso da seguinte forma. Ao meu modo de ver, no Inter ideal, tá? Em vindo todos os jogadores, e aí eu falo de Charles Arantes, tomara que venha, e principalmente de Ángel Romero. Pois não, me permite só um segundinho antes de tu falar. A tua colocação em relação à vinda do Romero, para mim, é correta. O Romero disputa a posição, se eu fosse treinador, disputa a posição com o Nico Lopes.
entendeu? Esse seria o correto. Eu tentei passar a leitura que talvez o Odair queira fazer, entendeu? Tens razão, porque seria ali ele para não mudar o esquema. Vocês. O Internacional vai continuar jogando no 4-2-3-1, só que é um 4-2-3-1 disfarçado, porque ele vai continuar jogando no 4-1-4-1, só que assim, ó, se vier essas peças, tende a dar certo, porque o Internacional vai atacar no 4-2-3-1 e vai defender no 4-5-1, e eu vou explicar por quê. O Internacional vai ter o Rodrigo Lindoso, do meio para frente apenas, tá? Rodrigo Lindoso centralizado ou o Rodrigo Dourado na primeira função do meio campo, e aí nós vamos ter dois. Aí eu vou usar a expressão que o Roger Machado gosta muito. Nós vamos ter dois médio apoiadores muito bons e que fazem o vai e vem com desenvoltura. O Edenilson pela esquerda e Charles Arangues pela esquerda. E aí centralizado, Andrés D'Alessandro. E na frente, aí nós vamos ter flutuando naquela penúltima linha no ataque, nós vamos ter o Romero ou o Nico Lopes fazendo o para-brisa, é assim que fala, né, viu, Mário? O para-brisa, né? E lá na frente o peruano Paulo Guerreiro. É assim que ele vai jogar. Só que eu vou dizer para vocês, e reitero, no meu time, em vindo todo mundo, o Angel Romero é titular e o seu Nico Lopes, que é um baita jogador, tem muitos predicados, tem uma excelente qualidade técnica, mas não consegue ter uma constância, por exemplo, que o Romero tem. Então, por isso, no meu time ideal, em vindo todos esses nomes, o Nico Lopes seria banco. E aí eu te pergunto, Beto, o Internacional começa a ganhar corpo, começa a encorpar, e para mim, ao meu modo de ver, passa a ser o time a ser batido na Copa Libertadores. Já que a gente entrou aí no assunto contratações, hoje eu li uma notícia que o Fenerbahçe estaria disposto a comprar o Patrick por 8 milhões de euros, se eu não me engano. Eu levo no aeroporto, inclusive. E o Inter utilizaria esse dinheiro da venda do Patrick, para contratar o Arangues. Mas, Beto, deixa eu só colocar uma coisa. O Inter tem que adquirir uma parte do Patrick, desses 8 milhões de euros, se não me engano, 3 milhões de reais. Não. Mano, tu tá equivocado. O Patrick já foi adquirido pelo Internacional. O que acontece é o seguinte, né? O contrato dele de empréstimo vai até dezembro desse ano. E após o término desse contrato, já é ativado e já está assinado o contrato dele em definitivo com o Internacional, válido, se eu não me engano, até dezembro de 2022. Mas o Internacional já comprou os direitos federativos dele junto ao Monte Azul. Eu li que o Inter eu acho que comprou sim nesse meio de 2018. O Inter já efetivou a compra. Ano passado, quando ele teve para sair. Deixa eu colocar uma pimenta na tua escalação aí, e até já aqui também correndo o risco de ser criticado por alguns, mas essa é a minha opinião. Eu faria um meio campo com Dourado, um Lindoso, Arangues na direita e na esquerda o Nonato. Eu daria uma descansada no Edenilson por achar que o menino não pode, nesse momento, jogando que está, ficar fora do time, em detrimento do medalhão. Não, mas Vilmar, dá para fazer isso e puxar o Edenilson para o lado direito. Ou então fazer o Edenilson sentar, que nem eu estou sentado aqui, né? Até por questão de que não teria como comparar, apesar de achar o Edenilson um excelente jogador, um jogador que se adaptou muito bem à cidade, ao esquema, se readaptou de volta, mas eu não tenho como comparar o Arangues com o Edenilson, entendeu? E então jogaria ali para mim, e o time seguiria nessa batida, Boss. Eu acho que assim a gente faria, ademais o que tu falou ali, o time ficaria um time assim muito, muito forte, técnica, física e mentalmente, porque são, para pensar, Arangues, D'Alessandro, Romero, Guerreiro, entendeu? Cuesta, Toledo. Seria um time muito forte. Ousar discordar um pouco dos amigos, mas eu vejo o Edenilson hoje como
motor do time do Inter, um dos melhores jogadores. Eu concordo integralmente contigo. Eu estava só esperando tu falar para eu dizer pro Vilmar. Eu aceito o que ele falou, mas não concordo. O Edenilson hoje é o mais titular de todos os 11 do Inter. E eu também não, eu da mesma forma que eu vejo ele como um dos principais jogadores do time, eu não entendo que deslocar o jogador que está bem na função dele para fazer uma outra função, eu não entendo que seja o mais adequado. Então, eu acho até o Edenilson fazendo aí numa situação de jogo, fazendo às vezes de lateral direito, até dá para se entender, até é admissível. Exatamente. Mas pensar em Edenilson como lateral direito hoje, para mim, tá fora de cogitação. Eu acho que o Edenilson hoje, o Edenilson é intocável, a meu ver, né? A figura dele dentro de campo é intocável, né, Beto? Porque assim, ele dá uma dinâmica e outra, ele dá, acima de tudo, uma intensidade pro Internacional. O que o Arangues ali não daria? Não, mas aí a questão para mim é bem simples. Não é o Edenilson que tem que sair, é o Nonato que tem que sair. O Nonato tem que sentar no banco. O Nonato tá muito bem, o Nonato tá dando um excelente retorno pro Inter. O Nonato, ele faz uma movimentação que poucos jogadores fazem, mas eu acho que faz uma coisa que o Edenilson não faz, Beto. Gol. Oi? Faz, o Edenilson faz gol. Faz uma coisa que o Edenilson não faz. Não. Nessa aí, amavelmente, nós vamos divergido, amigo. Olha aqui, ó. Peraí. O pessoal manda comentário pedindo pro Vilmar continuar no programa. Eu temo por ele ir embora depois de hoje. Vilmar, fica entre nós, Vilmar. Eu tô aqui pra... Eu falei, né? Eu falei no início. Eu quero criar a Cisane. Claro, mas o Edenilson, ele tem um gol contra o River Plate. O Edenilson, ele tem um gol contra o CSA. Né? O Edenilson não é um jogador de muitos gols. Mas tem gol contra o Atlético Mineiro no Horto, contra o Cruzeiro no Mineirão. Sim. Mas eu tô puxando o atual, o ano atual. Ah, sim, o atual momento dele. Isso. E o Nonato, se eu não me engano, tem 2 gols também. Eu acho... Quantas partidas? 4, 5? Sim, com certeza. Né? Mas... a gente não vai tentar te demover dessa sua ideia. Agora, eu volto a te dizer, uma Libertadores da América tu ganha com jogadores experientes. Exato. E eu temo... Pode falar, Beto. Talvez, por existir a Libertadores, um jogador já mais calejado, já mais carimbado, seja a peça ideal. Né? E também, eu não enxergo o Romero fazendo essa função do para-brisa. Né? Eu acho que se o Inter for jogar com essa ideia do para-brisa, hoje no grupo o melhor nome é o Nico Lopes. Mas se o Odair pensar nessa ideia de jogar com um atacante aberto em cada lado, o Romero, ele é titular do time. E aí é problema pro Odair ajeitar todo mundo e fazer o time jogar, né? E só nos resta torcer para vir essa galera toda, né? Só que fique bem claro, eu não tenho nada contra o Edenilson, eu concordo com tudo que vocês falaram em relação a ele, eu acho que ele é um dos jogadores mais importantes da nossa equipe, mas se eu fosse o treinador e tivesse que escalar entre Edenilson e Arangues para não mexer no restante, para não fazer nenhum tipo de readaptação e não ter que pagar por 1, 2, 3 jogos, eu só faria uma modificação simples por achar que o Arangues está no patamar acima do Edenilson. Só isso eu também acho. Mas o Arangues joga em todas do meio campo. O Arangues joga em todas. Eu entendo perfeitamente o que tu tá falando, Vilmar. Porque o melhor Arangues, ele joga aonde o Edenilson joga. Né? A função ali direita. Exato, só que o Arangues também joga bem
em outras funções do meio. Ele joga na esquerda, sem problema nenhum, porque ele é um jogador diferenciado. E todo cara diferenciado, ele joga em qualquer lugar que tu colocar ele. Entendeu? Mas a minha ideia é a preservação da estrutura, né? E eu acho que esse é um momento assim que vai ser a maior injustiça que se cometerá nos últimos anos do Inter se esse menino sair do time. Ele não pode sair do time pelo que ele está jogando e pelo que ele emprestou. Eu vou amavelmente, eu novamente diverjo de time. Vai ser jogar uma Libertadores fora se mantiver o Nonato, por exemplo, jogando no Monumental de Nunes e não Charles Arangues e Edenilson. Amavelmente eu diverjo de time. A Libertadores, ela separa homens de meninos. E o Nonato, infelizmente, ele é menino. É que eu não vejo menino ainda. E eu vou te dizer porque ele já nos deu provas de que ele ainda é imaturo. E eu vou te dizer um jogo que deixou ele desnorteado, o Grenal. Mas eu não consigo ver assim, porque aí não dá para... Tudo bem. É um direito só, né? Eu só peço para ti. Eu só peço para ti que tu continue no programa e continue sendo meu amigo. É só isso que eu peço. Mas amavelmente a gente vai divergir nessa aí. Eu não vejo assim a questão, até porque ele vai ter que jogar uma Libertadores, ele não vai poder ficar sentado no banco 2, 3 anos até fazer 23, 24 anos. Ele não é o tempo. A partir de agora vai passar a jogar com tempo 2 que vai fazer ele... Provavelmente essa tese é do Beto. O Internacional vai adotar um time para jogar a Copa do Brasil e Libertadores da América, que faltam na Copa do Brasil a partir de agora, faltam 6 jogos para ser campeão na Copa do Brasil, 6. E na Copa Libertadores, 7 jogos para ser campeão continental. E o Internacional vai adotar outro time para jogar os pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então, eu utilizaria o Nonato para jogar o Campeonato Brasileiro. E entrando, vez que outra, em jogos da Libertadores dele. Vai ser o nosso 12º jogador, invariavelmente. Mas neste momento... Até porque a posição, né, que eles jogam é uma posição que está muito passível de tomar cartão amarelo todo jogo. Né? Não é verdade. O Edenilson toma muito cartão amarelo, vindo o Arangues e jogando ali no lugar do Nonato. É outro jogador que toma muito cartão amarelo, vai tomar cartão amarelo. E sempre vai ter, o Nonato vai entrar, porque é uma posição que exige muito do preparo do jogador. Então, invariavelmente, o que tiver no banco, vamos dizer assim, né? Quem tiver no banco vai entrar. Se não em todos os jogos, quase todos. Né? Mas... vai jogar. Eu entendo que a Libertadores, se tu tem o cara experiente, esse é quem tem que jogar. E, infelizmente, Beto, né? Porque Oi. Não, eu quero só que tu me mande aquela linha virtual para eu poder assinar embaixo. Porque a Libertadores ela é um campeonato diferente, né? Não é o melhor que ganha, é o vamos dizer assim, o mais colhudo que ganha, né? O mais consistente. Exato. E talvez por isso eu entre Arangues e Nonato eu voto no Arangues e eu não mexeria no Edenilson. Mas até hoje eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou um negócio, o Inter não tem jockey. E talvez agora nesse debate que a gente está tendo, talvez essa quantidade de peças com qualidade talvez venha aí a fazer o Odair se perder um pouco também, né? Rezamos para que não, mas isso a gente vai deixar para falar no programa pré-jogo no Campeonato Brasileiro, onde a gente vai receber a equipe do Avaí. Então eu vou pedir para tu segurar, Beto, porque essa é uma outra pauta que rende muito assunto. Gilmar, eu quero encaminhar o final do programa começando por ti, de antemão te pedindo para continuar conosco, não nos abandonar.
para tu continuar nesse projeto que é o Conexão Inter, para tu não me odiar, principalmente eu que discordei de ti hoje. E dá um recado final aí pra galera aí. Né? Não, amavelmente. Isso, eu vou. Meu minuto final vai ser direcionado para outra coisa, mas no final dele eu vou dizer uma frase sem réplica. Olha aí. Sem réplica. É uma pequena lembrança que farei. Não, eu quero hoje dizer, antes de mais nada, que eu já estou com medo da frase do Vilmar. Boa noite, Vilmar. Pode falar. Não, assim, hoje o meu minuto final, eu estava tomando banho e pensando. O meu minuto final hoje não se direciona ao futebol. Ele se direciona ao nosso Conexão Inter. Eu gostaria de agradecer hoje aqui, e a gente não deveria nunca esquecer, mas hoje eu parando para pensar isso. Primeiramente, agradecer de estar aqui com vocês, participando desse projeto, que eu acho que é legal. É um projeto que a gente sempre denominou, Boas, lá atrás, que a gente gostaria de fazer. Lembra que a gente tentou várias vezes com outros companheiros e não deu certo. E que bom que a gente encontrou o Beto, que é uma pessoa que entende muito de futebol, um cara muito tranquilo, é uma pessoa interessada, que vai atrás, que busca, né, que corre atrás da informação, procura, está sempre bem informado. Além de ser um cara que jogou futebol, gosta de jogar. Então, eu agradecer de participar disso aqui com vocês, de poder falar, de poder explicar um pouquinho daquilo que a gente também já viveu, e agradecer as pessoas que nos assistem, porque eu tenho acompanhado ali, não são poucos, as pessoas que deixam um comentário, que despendem 30 minutos para ver a gente falar aqui, às vezes alguma bobagem ou outra que desagrade, mas sempre tentando passar a nossa visão daquilo que a gente entende que seja o melhor, né? Nunca de maneira ofensiva, nunca de maneira agressiva, a gente sempre tenta fazer o melhor. Então, agradecer essas pessoas, agradecer vocês por poder compartilhar esse projeto. E a minha frase final é o seguinte: vocês gostaram de ganhar uma Libertadores em 2010 com o Sandro com 19 anos, né? Boa noite. Eu sabia que havia cornetinha. Beto, antes de mais nada, eu quero dizer que quando ele começou a falar e agradecer, eu achei que ele ia dizer que ele não ia mais participar do programa. Eu achei. Dito isso, eu quero... Eu falei, boss, eu falei que eu estava tomando banho. Eu nem sabia do que nós íamos comentar aqui, que eu estava tomando banho e resolvi mais no final. Foi acho que ficou legal, porque a gente tem que reconhecer mesmo, né? Quando a gente é convidado para um projeto tão legal assim, e reconhecer as pessoas que nos assistem. Eu acho que todos os dias a gente deve agradecer a Deus por estar aqui, né? Também é legal. É isso aí, Vilmar. Obrigado. Beto, teu minuto final, pauta livre para ti. Não sei se tu vai querer ter uma tréplica em cima da última frase do Vilmar, mas a pauta é livre para ti. Não me abandona também, não me assusta. Eu queria iniciar aqui iniciar o meu final, né? Pontuando aqui a grande atuação do Wendel ontem. O Wendel, os gols não saíram, mas ele deu uma assistência para o Nico Lopes, que o Nico Lopes acabou errando o gol. Ele deu uma assistência para o Guerreiro, que o Guerreiro acabou errando o gol. Ele deu, se eu não me engano, foram 2 cruzamentos para a área, em condições do centroavante disputar a bola com o zagueiro. Então, ele foi, a meu ver, um grande acréscimo técnico no time, né? E já que eu tô falando aí de lateral esquerdo, eu não vou retrucar o Vilmar, mas eu vou trazer aqui um outro ponto de reflexão. Eu acredito que todo mundo até hoje carrega ódio ao Jefferson, o lateral esquerdo de 19 anos também, que entregou uma Copa Libertadores. E para complementar e terminar aqui a minha participação, eu gostaria de lembrar que em 2010, Juliano, 19 anos também, era o nosso amuleto da sorte. Meio campista também. Todo jogo ele entrava, todo jogo ele fazia um gol, e a gente acabou sendo campeão em 2010. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Beto. Boa noite. Boa noite a vocês dois que me ajudam nesse projeto. Estão imbuídos nesse projeto que é nosso, não é meu, não é só do Beto, não é só do Vilmar. É um projeto nosso.
com quem nos assiste, com quem nos dá o prazer da sua companhia, nos empresta a sua audiência e a sua atenção. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez a você. Pede desculpa por vezes a gente se exalta aqui, por vezes acabamos falando algumas bobagens, mas é do jogo, faz parte. Se os nossos jornaleiros da mídia pampiana fazem, que faz nós, né? Somos réis mortais, digamos assim, mas com certeza entendemos muito mais do que 99% da mídia pampiana, disso eu não tenho a menor dúvida. Então, agradecendo a vocês aí de casa que nos assistem e nos prestigiam sempre. Eu quero dizer para o Vilmar que é uma tréplica da tréplica do Beto. Eu quero só te dizer o seguinte, o Sandro, ele era de uma linhagem que o Nonato ainda não é. O Sandro jogava de terno desde a primeira partida dele. O Nonato não. O Nonato é excelente jogador, mas ainda não joga de terno, viu, mano? E assim, ó, como bem lembrou o Beto, nós fomos campeões da Copa Libertadores pela segunda vez em 2010, com o Juliano saindo do banco, oriundo do Paraná Clube. Juliano, aquele guri franzino, com aqueles aparelhos nos dentes, e ainda assim fez gols na quantidade e na qualidade que nos fizeram bicampeões da Copa Libertadores. Quem sabe o Nonato não pode estar trilhando aí um caminho parecido, e quem sabe o Nonato não pode ser o nosso 12º jogador e quando entrar, mudar a cara do jogo, mudar o patamar da equipe do Inter. Agora reitero a minha divergência de ti, o meu meio de campo é intocável, o Edenilson. Dito isso, Conexão Inter vai ficando por aqui, volta no sábado para a gente repercutir o pré-jogo e também explanar sobre o que vem pela frente aí também na Copa do Brasil, Copa Libertadores, e o Beto já deixou a pauta. Será que nós temos jockey para nos levar, para nos conduzir rumo ao tricampeonato da Copa Libertadores, ao bicampeonato da Copa do Brasil e ao tetracampeonato brasileiro? Saberemos no próximo programa. Fala. Antes de encerrar, tem que ter aquela corneta, né? Então, fica à vontade. Fica à vontade. Eu quero fazer um pedido solene à FIFA, que já adotou, a FIFA e a CBF adotaram cartões amarelos para os treinadores. Eu quero fazer um pedido solene à FIFA que inclua na regra que treinador pode bater pênalti. Muito tem uma equipe aqui no Rio Grande do Sul que precisa de um batedor exímio, um batedor que foi muito bem na Roma, inclusive, um dos goleadores na Roma. Um craque, e que precisa, essa equipe precisa muito que ele bata pênalti. Alô, FIFA, dê uma mão aí, libere para o treinador bater pênalti. Tem uma equipe aqui do Rio Grande do Sul parar de errar pênalti. Até porque a gente tá perdendo a oportunidade de ver uma pessoa que se autodeclarou melhor que Cristiano Ronaldo. Um remaker, né? Batendo pênalti, né? Exatamente, Beto. Um remaker. Tem um grande jogador, um majestoso jogador que jogou na Roma, que não sei se foi rei de Roma, foi alguma coisa lá. Não, acho que não, rei de Roma não, né? Rei de Roma foi outro que vestia vermelho, se não me engano. Certo camisa 5, vermelho. Carequinha. Conexão Inter vai ficando por aqui, gurizada. Vocês já viram, né, que o próximo programa vai ser quente. É só isso que eu tenho para dizer. Não percam os próximos capítulos. Boa noite a todos. Conexão Inter fica por aqui. Até sábado. Valeu!